E aí, galerinha do YouTube? Bom, hoje vamos falar sobre o que é o switch. Bom, o switch, ou seja, o computador, é um importante equipamento que possibilita a conexão de computadores em redes. Bem, a melhor maneira de entender o funcionamento do switch é considerá-lo como a evolução do hub. Isso porque ocupa também a função central da rede, realizando a conexão entre várias máquinas no LAN. No entanto, apresenta uma diferença fundamental. Os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Sendo assim, o hub simplesmente retransmite todos os dados que chegam para todas as estações conectadas a ele como um espelho. Isso faz com que o barramento de dados disponível seja compartilhado entre todas as estações e que apenas uma possa transmitir de cada vez. Já o switch também pode ser usado para interligar vários hubs ou mesmo para interligar diretamente as estações, substituindo o hub, mas o switch é o mais esperto, pois ao invés de simplesmente encaminhar os pacotes para todas as estações, encaminha apenas para o destinatário correto. Logo, como podemos perceber, um switch trabalha de forma muito mais inteligente que o hub, encaminhando os dados apenas para o destinatário correto. Já o seu design, este não tem jeito, é muito igual ao hub, ou seja, com um número X de portas para a conexão X de computadores. O que é um hub switch? O hub switch é um dispositivo novo, uma espécie de switch mais econômico, ou seja, barato. Geralmente é usado para redes com até 24 computadores. Então, se você for montar uma rede pequena para ligar 3 computadores, por exemplo, um hub switch já é o suficiente. O preço desse equipamento é praticamente equivalente a de um hub. E se você for compartilhar internet em banda larga, um hub switch pode proporcionar maior estabilidade às conexões. Para redes maiores, no entanto, o mais indicado são os switches. Bem, agora você já pode. Agora nós sabemos já mais um pouco sobre os switches. Bom, os switches em redes locais de computadores. As redes locais de computadores, ou seja, LANs, permitem aos seus usuários compartilharem recursos, tais como os periféricos, informações e aplicações, de maneiras simples e eficientes. Essas redes estão divididas em dois grupos, segundo o tipo de componentes utilizados: componentes passivos, responsáveis pelo transporte de dados através do meio físico, cabos, antenas, acessórios, cabeamentos e tubulações, e componentes ativos, esses responsáveis pela comunicação adequada entre os diversos equipamentos de rede, como as estações de trabalho, servidores, multiplexadores, etc. Dentro dessa categoria destacamos o switch, a bridge, o roteador e etc., pelo papel que eles desempenham dentro de uma rede local. Este conjunto de redes, ativos e passivos, é que garante uma comunicação confiável com a performance requerida pelas as aplicações. Podemos observar o quanto é imprescindível que esses equipamentos sejam adequadamente dimensionados para que possam atender plenamente às necessidades do usuário. Por exemplo, hoje em dia nas redes locais, tem que transportar grandes quantidades de informações, arquivos contendo textos, dados, gráficos e imagens, para que
para isso requerendo recursos de alta qualidade e velocidade. Bom, o hub versus switch. Os switches são equipamentos que estão substituindo rapidamente os hubs em novos projetos de redes. Embora projetados para a mesma tarefa, o switch trabalha de forma diferente do hub, fazendo um melhor uso da banda disponível na rede. Um hub compartilha a velocidade entre todas as estações de forma idêntica. O barramento é compartilhado de forma idêntica. Já o switch dedica a mesma velocidade para todas as estações, mas a velocidade não é compartilhada e é dedicada. Assim, o switch funciona como uma matriz de comutação de alta velocidade feita ao nível do hardware. O funcionamento. A função do switch é conectar segmentos de redes diferentes. Um switch mapeia os endereços dos nós que residem em cada segmento da rede e permite apenas a passagem do tráfego necessário. O switch aprende quais estações estão conectadas a cada um dos segmentos de suas portas. Ele examina o tráfego de entrada, deduz endereços MAC de todas as estações conectadas a cada porta e usa esta informação para construir uma tabela de endereçamento local. Assim, quando o switch recebe um pacote, ele determina qual o destino e a origem deste, encaminhando para a porta correta, bloqueando a passagem deste pacote para outra rede, caso a origem e o destino sejam o mesmo segmento de rede. Métodos de encaminhamento. Quanto ao método utilizado pelo switch no encaminhamento dos pacotes, podem ser Store and Forward. Esse tipo de switch aceita e analisa pacotes inteiros antes de encaminhá-lo para a porta de saída, guardando cada quadro de um buffer. Este método permite detectar alguns erros, evitando a sua propagação pela rede. Enquanto o quadro está no buffer, o switch calcula o CRC e mede o tamanho do quadro. Se o CRC apresentar erro ou o tamanho é muito pequeno ou muito grande, um quadro Ethernet tem de 704 bits a 1518 bits. No caso, bytes, perdoe. O quadro é descartado. Se tudo estiver correto, o quadro é encaminhado para a porta de saída. Este método assegura operações sem erros e aumenta a confiabilidade da rede. Contudo, o tempo gasto para guardar e checar cada quadro adiciona um tempo de latência grande ao processamento dos quadros e da latência total é proporcional ao tamanho dos pacotes. Quanto maior o pacote, maior o atraso. Cut Through. Os switches Cut Through apenas examinam o endereço de destino antes de reencaminhar o pacote. Eles foram projetados para reduzir a latência, minimizando o atraso, lendo apenas os 6 primeiros bytes de dados do pacote, que contém o endereço de destino, e logo encaminham o pacote. Contudo, esse switch não detecta pacotes corrompidos causados por colisões, conhecidos como runts, nem erros de CRC. Quanto maior o número de colisões na rede,
maior será a largura de banda gasta com o encaminhamento de pacotes corrompidos. Um segundo tipo de switch cut-through, chamado fragment free, foi projetado para eliminar esse problema. Nesse caso, o switch sempre lê os primeiros 64 bytes de cada pacote, assegurando que o quadro tem pelo menos o tamanho mínimo, evitando o encaminhamento de hunts pela rede. Adaptive Cut-Through. Os switches híbridos que processam pacotes no modo adaptativo suportam tanto o modo String-for quanto o Cut-Through. Qualquer dos modos pode ser ativado pelo gerente da rede ou o switch pode ser inteligente o bastante para escolher entre os dois métodos, baseado no número de quadros com erro passando pelas portas. Quando o número de quadros corrompidos atinge um certo nível, o switch pode mudar do modo Cut-Through para Destroy and Forward, voltando ao modo anterior quando a rede se normalizar. Vamos aos esquemas de comutação. Existem basicamente dois tipos de switch quanto ao esquema de comutação que utilizam. A comutação por software. O quadro, depois de recebido através de uma das portas, é armazenado em uma memória compartilhada. O endereço de destino é analisado e a porta destino obtida de uma tabela de endereços por um algoritmo usado executando em um processo RISC. Em seguida, o quadro é transferido para a porta de destino. Agora, a comutação por hardware. Assim que recebem o armazenamento, o cabeçalho dos quadros, eles processam o endereço de destino e estabelecem um circuito entre as portas de origem e de destino, enquanto durar a transmissão do quadro. Normalmente, esses switches são implementados com a tecnologia ASIC. Bom, galerinha, vamos concluir o switch. Conclusão. Os switches permitem que os usuários de redes de computadores troquem informações e compartilhem recursos, obtendo o máximo de performance da rede. Existe um conjunto muito grande de opções e configurações possíveis para todos os tipos de negócio, originalmente projetados para conectar servidores e estações de trabalho em redes locais. Os switches tornaram-se uma boa opção nos projetos de redes, visando tornar um upgrade futuro menos oneroso e mais simples. Os switches podem ser utilizados em uma rede ao nível de grupos de trabalho, departamentos. São especialmente indicados nas situações de congestionamento de tráfego que podem ocorrer no acesso a um servidor de uma rede local ou de uma LAN compartilhada. Bom, é isso. Muito obrigado.